Vamos começar o programa de hoje falando sobre o Dia Nacional de Combate à Cefaleia, que foi neste domingo, dia 19. A data é dedicada à conscientização sobre os diferentes tipos de dores de cabeça, assim como as suas causas, sintomas e até os tratamentos. E é claro que para a gente entender melhor, eu recebo a médica neurologista Cristiane Camargo. Cristiane, bem-vinda ao Ver Mais e já nos explique, cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa? Oi, boa tarde, obrigada pelo convite. Sim, cefaleia é o nome técnico para as dores de cabeça. E o que leva a gente a sentir dor de cabeça? A gente sabe que tem vários tipos de dores de cabeça, mas o que acontece nos nossos neurônios? Cada tipo de dor de cabeça, ela tem uma causa neurológica, né, que desencadeia essa dor. A mais comum é aquela famosa enxaqueca, que é uma dor latejante, dá vômito, náusea. É uma doença muito comum em pacientes jovens, principalmente mulher, e é por uma alteração, né, nos neurotransmissores que levam a uma dilatação das artérias e isso causa essa dor de cabeça. Mas também é muito comum a cefaleia tensional, que é aquela dor em aperto do final do dia, né? Ou geralmente quando a gente está passando por um período mais preocupado, com mais trabalho, dormindo pouco, descansando pouco, acaba surgindo aquela dorzinha em pressão, em aperto, né? E essas dores, elas são desencadeadas pela falta desses cuidados, como hidratação, má higiene do sono, dormir poucas horas ou com uma qualidade de sono muito ruim. A enxaqueca, ela tem muitos gatilhos alimentares, né? Então, queijo, bebidas alcoólicas, produtos embutidos, temperos muito fortes. Alguns pacientes também têm gatilhos pelo cheiro, não toleram perfumes, por exemplo. A luz também, né, incomoda bastante o paciente que tem enxaqueca. Então, todos esses fatores, né, contribuem muito, além da questão muscular, que a gente esquece muitas vezes, mas aquela contratura muscular, a cervicalgia, também pode ser uma causa de dor de cabeça. Doutora, quando eu era criança, eu sofria muito com dor de cabeça, com enxaqueca. Minha avó tinha, minha mãe tinha, eu tive ali da fase dos 6 aos 10 anos mais ou menos, mas é que eu só precisava ficar no escuro, quieta, porque eu vomitava, eu não conseguia enxergar. Como isso chega nas crianças? É comum as crianças terem enxaqueca? Felizmente, a enxaqueca geralmente começa depois da menstruação, né? Começa ali na adolescência, mas a enxaqueca ela é genética. Por isso que existe uma herança familiar, em alguns casos se começa na infância, né? Se viu que aquelas crianças que tem cinetose, que é aquela tontura quando anda de carro, náusea, né? Ou quando tem aquelas cólicas muito repetidas na primeira infância ali, são uma das maiores fatores indicativos de enxaqueca no futuro, né? Mas pode acontecer sim porque é uma doença genética. E pode acontecer ao contrário da questão dos hormônios ajudarem a diminuir, porque eu, depois que fiquei adolescente, depois da primeira menstruação, não tive mais as crises fortes. E esses dias, conversando na redação, o pessoal também comentou isso. Tem como fazer essa questão de regular com os hormônios, anticoncepcional? O uso do anticoncepcional, ele pode ajudar a controlar porque você evita a TPM, né, e aquela queda abrupta do nível de estrogênio. Mas a gente tem que ter cuidado porque a enxaqueca com aura, que é aquela que tem sintoma visual geralmente precedendo a dor, associado ao uso de estrogênio, aumenta o risco de AVC. Né? Então, ela acaba gerando um risco maior de ter trombose venosa ou AVC isquêmico nas mulheres, né? Agora, se o paciente não tem essa aura, né, usar um anticoncepcional contínuo para evitar o período da menstruação e essa queda hormonal pode ser benéfico sim e ajudar a controlar a dor. E no geral, quais são os tratamentos para enxaqueca, para as dores de cabeça? A gente sabe que o remedinho da dor de cabeça é normalmente o que todo mundo tem na bolsa. É correto a gente se automedicar? O ideal é tomar realmente o medicamento logo que ela inicia, porque quando a dor chega no ápice, né, é muito difícil você controlar em casa e acaba passando o dia inteiro com a dor ou precisando ir para o pronto-socorro. Mas se isso começa a ser muito frequente, né, uma vez por semana, já é a hora de
procurar um especialista para não ficar se automedicando, até porque existe também uma cefaleia que se chama cefaleia por uso excessivo de analgésicos, e que acaba gerando por tratar excessivamente, né? Não corretamente, digamos. E às vezes esses remédios comuns que a gente tem na bolsa não adiantam para enxaqueca, eles têm remédios específicos para esse tratamento? Existem alguns vasoconstritores, né, que são mais específicos para enxaqueca. A questão é que muita gente toma, né, é enxaqueca, mas na verdade aquela dor é por uma contratura muscular ou é por um estresse, então só tomar o remédio da enxaqueca não resolve. Por isso que se a dor ela é frequente, né, o ideal é procurar um especialista. O que eu indicaria? Se você tem uma dorzinha de cabeça, toma o básico, uma dipirona, um paracetamol se não tem alergia, e se a dor não passa com esse tipo de medicamento e está sendo frequente, procura um especialista para saber qual que é o melhor tratamento sintomático para a tua dor, de acordo com o tipo dela. E doutora, para finalizar, para o pessoal de casa que tem enxaqueca, que já teve históricos de enxaqueca ou que tem na família e ainda não começou em si, quais são os cuidados diários que dá para prevenir um pouco essas crises? Dormir bem, alimentação equilibrada, né? Tentar reconhecer esses gatilhos. Então, eu sempre oriento os pacientes a terem um diário da cefaleia. Então, pega o calendário, marca o dia que você teve a dor, se no dia ou até no dia anterior consumiu algum alimento diferente, ou às vezes as mulheres relacionam muito a chocolate também, né? E pra gente ir tentando enxergar os gatilhos e evitar esse comportamento para prevenir a dor. O álcool também é um gatilho, né? O álcool é um gatilho e no caso da enxaqueca, a atividade física também pode aumentar a intensidade da dor, né? Então, é bom cuidar realmente os hábitos. Muito obrigada, doutora Cristiane. Ficam essas dicas aí para o pessoal de casa, para a gente tentar evitar desde aquela dorzinha de cabeça que começa a incomodar na rotina até a enxaqueca.